Olá, meu amigo, minha amiga, companheiros aí do Quarta Convida. Tá frio? Aqui em São Paulo, na capital, tá frio. Estamos aí entrando em mais uma quarta-feira para um bate-papo rápido, aí visando sempre trazer para você uma palavra inspiradora, uma palavra de conforto, de ânimo, né? Porque o Quarta Convida, um dos objetivos desse programa que tem aí vencido e atravessado há alguns anos já no ar, pela Igreja Batista Renovada Água da Vida, sede aqui no Jardim Tremembé. Um dos objetivos é exaltar sempre a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor e a pessoa do nosso Cristo. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. E hoje o tema está na hora de pegar as armas. Vamos pegar as armas. Estamos falando em guerra aí, enquanto eu estou falando aqui, mais uma troca de ataques entre as nações de Israel e do Irã, coisa grande. Muita gente duvidava do Irã, mas o Irã é uma potência nuclear, ainda em trabalho, ainda em desenvolvimento, mas não é brincadeira não. E as declarações elas são abertas, né? Qual a finalidade deles? Em primeiro lugar, acabar com o Estado de Israel, com o país de Israel, devastar Israel do meio da humanidade. Em segundo lugar, exterminar os Estados Unidos, né? E para isso tem uma porcentagem da população, porque não são todos, viu? Uns 10%, talvez exagerando, de xiitas, que querem isso e levam todo o restante do país à desgraça. Mas meu assunto não é esse, meu assunto é pegando as armas aqui no Brasil. Não é o batom. As irmãs aí, as meninas, as moças, as senhoras que estão aí ouvindo o Quarta Convida, não fiquem preocupadas não, né? Daqui a pouco vocês serão revistadas na rua aí para saber se você não está portando um batom ou algum objeto aí que possa pichar uma estátua. Aliás, por se pichação desse cadeia, eu ia ficar muito feliz, viu? Porque aqui na capital de São Paulo é uma desgraça, é uma nojeira andando pela cidade aí, tudo pichado, eles não perdoam nada. Igreja, instituições, nada, né? Mas é uma pena que só a mocinha lá que botou lá a frase do nosso querido, respeitado, honrado ministro do MSTF, né? Perdeu o mané. Ele que falou isso aí, ele veio com essa história aí. Aliás, é um linguajar desgraçado de malandro. Eu não uso esse linguajar, né? Mas ela botou lá, coitada, e ela tá aí pagando o preço por isso. Um absurdo. Mas está na hora de nós pegarmos as armas. Se nós não pegarmos as armas, não é verdade? Aí, você é a favor do desarmamento para a população boa? Você é a favor de que as pessoas boas usem arma? Né? Tem um porte de arma, pelo menos. Mas não é esse o assunto. É verdade? Antes que o pessoal bata aqui na minha porta e venha me prender, as nossas armas são outras. As nossas armas, elas são invisíveis. Elas são aquelas das quais as pessoas zombam, dão risada. Porque nós vivemos, nós somos seres humanos aqui, ó, carne, osso, né? Cabelo caindo. Nós somos seres humanos comuns, mas alguma coisa nos move de uma forma sobrenatural. E não se trata de nada místico, de nada assim que envolva uma esfera ou uma atmosfera, né, de OVNIs, de extraterrestres. Não tem nada a ver com isso, não. É que dentro de você aí, dessa carne, desse corpo aqui que um dia vai embora, vai apodrecer na terra, alguma coisa respira, alguma coisa dá vida. Isso aí que dá vida é o espírito. E com o espírito do homem, só o Espírito de Deus consegue falar, né? Consegue se comunicar. Então é essa espécie de intimidade que eu estou falando para você aqui, né? Você vai entender, você que é cristão, o canal Quarta Convida, ele atinge, eu acredito que 95% ou mais dos cristãos.
cristãos de todas as linhas. Aqui não há preconceito com nada, não é verdade? Aqui nós somos abertos. Aqui você crê em Jesus Cristo, o Cristo da cruz, como teu Senhor e Salvador. Você crê no Cristo, você é tratado como cristão. Então nós atingimos todas as matizes, todas as esferas daqueles que se declaram salvos em Cristo Jesus, que creem no Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É para esses que eu tenho falado agora, que as nossas armas elas são diferentes do revólver, da metralhadora, da bazuca, da granada, da dinamite, dos mísseis balísticos que a gente está vendo aí cruzando os ares, né? O pessoal aqui no Brasil metendo o pau lá na guerra do Irã contra Israel, do Hamas contra Israel. E aqui pertinho de nós, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê isso aí todos os dias, né? Os tiros de metralhador e às vezes até mísseis de pequeno porte cruzando de um lado para outro e a população inocente lá. Morrem 45 mil por ano aqui no Brasil. Muito mais do que nas guerras. Se somar todas essas últimas guerras aí, não chega talvez a 10% do que morre no Brasil. Mas aqui ninguém fala nada. Essa guerra desgraçada que está tomando conta do nosso país. Um crime, né? Quem sabe um dia eu vou falar sobre isso aí, se eu não for preso antes. Mas vamos lá. São Paulo, apóstolo, numa cartinha dele, eu gosto demais, esse texto aqui é um dos meus preferidos na Escritura. Está na carta de São Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso, capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Ele diz assim, ele fala sobre arma, para a gente pegar em arma. Na arma da época dele, né? Naquela época não tinha essas metralhadoras, esses fuzis maravilhosos que tem aí hoje. Ele diz, finalmente fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, vestindo toda a armadura. Armadura. A gente não sabe direito o que é isso, porque nós vivemos em outro tempo. Armadura de Deus, arma de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você sabe quem está agindo no coração dos homens, o ser humano, para matar um semelhante? É o inimigo. Você pode chamar de diabo, de Satanás, do outro, do capeta, do rabudo, do que você quiser. Mas que tem uma entidade inimiga do ser humano, existe. Inimiga do homem, ela existe, né? E Baudelaire dizia, né? O diabo é invisível. O diabo não existe, por isso ele é tão forte. Porque as pessoas preferem dizer, não acredito no diabo. O diabo somos nós, o inferno é isso aqui. Você não tem ideia do que é inferno, né? E ele continua dizendo aqui, tomem a armadura, vistam a armadura para vocês ficarem firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, dominadores desse mundo nas trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aquilo que você não enxerga, está aí para cima. Você olha, você vê lá os mísseis cruzando o ar de uma forma absurda, não é verdade? De uma forma terrível. Você não sabe onde aquilo vai cair, que tamanho de destruição aquilo vai causar. Mas ali, nessa atmosfera que existe entre nós e aquilo que está lá no éter, lá em cima na eternidade, existem essas forças dominadoras que minam a cabeça do homem, de forma que ele quer matar o outro porque é de uma outra etnia, de uma outra raça, porque ele não é preto, ele quer matar, o preto quer matar o branco quer matar o preto, ambos querem matar os amarelos, os orientais e assim por diante. Brigam porque alguém está agindo dentro do coração dessas pessoas, da mente dessas pessoas. E aí o apóstolo São Paulo ele diz, vistam a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Então, meus amigos cristãos, vamos nos revestir da armadura de Deus. Ele vai aqui falar, né, do cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés, o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, para vocês combaterem todas as coisas, o capacete da salvação, para vocês permanecerem firmes nessa luta, nessa batalha.
A nossa luta é oração. A gente acha que esse país não tem jeito. Olha, você olhando pelo âmbito humano, pelo âmbito natural, não tem mesmo. E não é um ser humano que vai dar jeito. O homem, ele tem a ideia de que é o ser humano que vai resolver as coisas. Vamos colocar alguém lá, né? Já está provado que não é por aí, não é por aí. Mas Deus pode. Eu não sei qual é o plano de Deus para o Brasil. Há muitos anos atrás, eu estava subindo uma rua que tem aqui na capital de São Paulo, chamada de Rua dos Crentes, né? Porque tem lojinha lá, só vende produtos para o meio gospel, para o meio cristão. É uma mistureba, mas está lá. E eu estava subindo e eu estava preocupado com as eleições, faz alguns anos já. E Deus falou ao meu coração, vou dar um refresco ainda para vocês. Falou muito ao meu coração, né? Quem acredita, quem está me ouvindo aí que acredita nisso, sabe o que eu estou falando. E eu falei, pô, Deus vai dar um refresco. E deu um refresco por algum tempo aí, mas a hora que ele tira a proteção dele, uma coisa começa a cair, e a gente começa a ver as barbaridades que estão acontecendo aqui no Brasil. Não é só o MSTF, não é só esse desgoverno que está aí, não. Essa criminalidade nos assusta. De 2 anos e pouco para cá, a coisa degringolou, que você não tem acompanhado. Né? Eu aconselho muito você entrar na internet e ouvir algumas palestras do que o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele é um especialista, ele botou em ordem o estado de Goiás aqui no Brasil. Aquele cara de El Salvador, me fugiu o nome agora, Buchelet, se não me engano. Tem cara ainda aí que está enfrentando, mas são homens corajosos e raros no nosso meio. Mas nós temos essas armas aí que eu acabei de ler aí, que o apóstolo São Paulo relata para nós aí. O plano de Deus para o Brasil eu não sei. Mas nós, cristãos, temos que orar e confiar. Não sei se isso aqui vai piorar, mas não sei se Deus de repente vai falar, deu um refresco, agora deixei a coisa correr, agora eu vou pôr a mão. Né? E quando Deus coloca a mão, sai de perto. As pessoas duvidam, as pessoas dão risada, as pessoas zombam. E nós, crentes, não é essa porcaria que está na internet. Essa coisa que está na internet está nos envergonhando. Eles usam o nome de cristãos, de crentes. São um bando de vigaristas, um bando de cafajestes. Turma que fica falando profecia, falando uma língua estranha, determinando cura, determinando prosperidade sobre a sua vida. Isso é um bando de vagabundos, de mentirosos que estão aí para confundir. Eles só trazem confusão. As igrejinhas, mega igrejas e igrejinhas de fundo de quintal. Você tem que se apegar na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. É um tempo aonde você tem que cultivar leitura, estudo da Palavra de Deus, para você não ser enganado por esse bando de imbecis, de criminosos que estão por aí. Então eu estou falando aqui de coisa séria. Oração e vida na Palavra. E crer, se Deus tem um plano, um propósito para o Brasil, fica na brecha. Faz sua parte, ora, coloca o Brasil todos os dias nas mãos do Senhor. Coloca essas autoridades que estão aí. Não é para passar a mão, não. É para pesar a mão de Deus mesmo. Para pesar com fúria. Para pesar com realmente um vigor que só Ele tem. Porque nós não podemos fazer nada. Nem se tivermos todo esse armamento que tem Israel aí e outras potências mundiais, a gente não pode fazer nada. Porque a gente vai até certa parte. Mas Deus pode fazer. Não sei, repito aqui, qual é o plano, o propósito de Deus para esse Brasil. Esse Brasil está um lixo. As igrejas evangélicas, cristãs, as igrejas sérias, elas estão desaparecendo. Você conta nos dedos. Agora mesmo, estava vendo uma barbaridade que alguém me passou pela internet, uma vergonha, e alguém falou lá, alguém comentou, por isso que eu não vou mais à igreja, não acredito mais em igreja, é eu e Deus na minha casa. Eu senti de colocar uma resposta, não sei nem quem é o rapaz, mas eu falei, olha, existe igreja séria, são raras, você conta nos dedos. Falei, eu faço parte de uma igreja séria. É perfeita? Meu amigo, perfeito é aquele que meteram na cruz, aquele é perfeito. Tirou dali, nem São Paulo, nem Silas, nem os apóstolos, ninguém é perfeito, não existe perfeito.
Esses caras que estão indo atrás de perfeição, esses legalistas desgraçados que estão aí exigindo perfeição de vocês, esses aí também estão mais trabalhando para o diabo do que para a igreja. Né? Pula fora, sai fora do caminho desses caras aí. Isso aí só destrói a sua vida, só desgraçam a sua vida. Né? Esses legalistas que ficam apontando se você está com um brinco, se você está com não sei o quê. Vai cuidar da sua vida, deixa a vida dos outros em paz. Então, o momento é sério, gente. Se você crê na Escritura, se você crê na palavra, se você crê no poder da oração, a oração é invadir o invisível. A oração é falar com Deus que você não enxerga, que você não apalpa, que você não leva para a tua casa. Ele não é um pedaço de madeira, de prata, de ouro que você carrega onde você quer. Ele é invisível, por isso ele te ouve onde você está. Você está caminhando, você está falando com ele. Você está ajoelhado, você está falando com ele. Você está em pensamento, você está falando com ele. Não sei qual é o propósito, mas toma as armas na mão. A palavra e a oração. Você que é cristão, que está me ouvindo, você está entendendo esse recado. Olha, eu não ia falar isso. Não era o meu desejo desse Quarta Convida falar isso, mas não era mesmo. Né? Mas eu sou obediente. E eu não quero desobedecer a Deus. Chega de desobedecer. Né? Chega de ser covarde. Covarde, essa palavra ela me dá asco. Ela me arrepia. Desculpa, agora até dar uma desabafada. Tenho nojo de covardes. Legalistas são covardes. Aqueles que apontam os dedos são covardes. O homem aponta os dedos. Deus, Jesus Cristo, estende as mãos. Então, vamos pular fora dessas coisas aí. Bíblia, oração, fé, confiança. Senhor, o que é que o Senhor tem para esse Brasil? Se Deus tem um propósito, um plano ainda, Ele vai colocar as mãos. Se o plano dele for que a igreja seja preservada, que o povo dele seja preservado, mas que as coisas vão de mal a pior, é plano dele, a gente não pode fazer nada. O importante é permanecermos firmes na Escritura Sagrada, na oração, na confiança, no Cristo. Cristo venceu a guerra maior. Sabe qual é a guerra maior? A morte. Ninguém tem solução para a morte, não é verdade? Ele venceu a morte, ele está vivo, ele ressuscitou. Ele dá vida e confiança àqueles que creem nele. Confie no Cristo. Se você não é dele ainda, entregue a sua vida a ele. Procure uma igreja séria, evangélica, séria, uma igreja onde se pregue a palavra de Deus, uma igreja onde a Bíblia é o instrumento usado ali. Ok? Uma igreja que leva você à oração, faz bem para a sua vida você falar com o teu Criador, com o teu Deus. Então ele venceu o mais difícil, que ninguém vence. Contra a morte ninguém pode. Não é verdade? Mas ele venceu a morte. Ele é o único que está vivo, que ressuscitou. E é a ele que nós vamos recorrer todos os dias em oração. E Deus guarde o Brasil. Deus use sua vida, orando, intercedendo, fazendo a tua prece, onde você estiver. Não perca a sua fé no Senhor, não é nos homens não. Deus vai levantar um partido político, Deus vai levantar o líder tal. Não, não. É em Jesus Cristo. Porque se ele tiver propósito para o Brasil, ele vai movimentar. O salmista diz que ele move reis, remove reis e move reis de um lugar para o outro. Ou seja, ele é o dono da história. Se ele tem um propósito para nós, ele vai cumprir esse propósito e um dia nós vamos agradecê-lo por essa intervenção. Eu acredito que ele pode fazer no nosso país. Obrigado por você me aturar às vezes, não é verdade? Obrigado por esse tempo que a gente passa junto, é muito importante, viu? Que Jesus te abençoe, Jesus guarde a tua família, preserve a tua família. Família é algo mais importante que nós temos na nossa vida. Que Ele cuide de você, cuide da sua família, que Ele te dê o sustento diário, que Ele te dê paz, paz de espírito, paz interior, no meio de toda essa bagunça que está acontecendo. O cristão tem uma marca registrada, a paz interior. Por isso que quando a gente se encontra, a gente diz assim, a paz seja com você. A paz do Cristo, a paz do Senhor, a paz de Deus. Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te proteja e até o próximo quarta. Quarta é diferente, porque é um quarta que a gente traz Jesus. Jesus é vida, por isso é o quarta que te convida a ter vida. Até lá.